Alessandro Penido, solta o hino do Galo. A gente começa o programa de hoje falando do Atlético. Giovana Pires, conta pra gente quais são as quentes do Atlético nesta terça, hein? Olha só, Rafa, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que acompanha a gente aqui na FM O Tempo. O Atlético anunciou agora, não é reforço não, né? Até que podia ser o que a torcida do Galo quer, mas mudança em relação ao patrocinador que o Atlético tenha, que é a Gerdau, que é uma empresa produtora de aço, uma empresa brasileira, estampa a camisa do Atlético ali na parte inferior frontal. Aí teve uma mudança, agora ela aparece nas mangas da camisa do Atlético, do uniforme da base e também do profissional. As equipes masculinas do Galo, então, tendo a renovação do contrato por mais um ano com a Gerdau aparecendo agora na manga da camisa, um patrocínio um pouco melhor, né? Provavelmente vai entrar um pouco mais de grana nos cofres do Atlético. O Galo tendo essa mudança anunciada agora, abre aspas pro Atlético. O Galo e a Gerdau anunciam um fortalecimento da parceria no futebol vigente desde 2021. Para 2024, a maior empresa brasileira produtora de aço terá sua marca nas mangas de camisa do jogo. Desde as categorias de base até o profissional, importante ressaltar, camisa do time masculino, profissional e também da base, tendo essa renovação de contrato confirmada. Bom pro Galo, reforço aí nos cofres do clube, por enquanto dentro de campo, ainda sem negociações confirmadas, como a gente já esperava que ia ser. Pois é, chamar o Breno Galante também pro bate-papo, porque as pessoas ainda perguntando sobre a coletiva que tivemos ontem lá na sede do Atlético, o bate-papo com o Sérgio Coelho, também com o Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano, né, Breno Galante, que ontem ele tava pavão misterioso. Não falava muita coisa sobre contratações, não vou dar dicas para que não atrapalhem os processos aqui e tal. E o povo, né, eu acho que, claro, dos reforços todo mundo quer o time sempre melhor, mas acho que o grande nome, o nome do momento, ou a bola da vez, melhor dizendo, Breno, segue sendo o Gustavo Scarpa, né, velho? Um abraço pra você. Abraço, Rafa, boa tarde pra você, pra Giovana, pro Seabra, pra turma de casa. É um momento complicado pro torcedor, né? Ontem nós lá na sede do Atlético já ficamos naquela ansiedade para ver se o Rodrigo Caetano dava algum tipo de pista de alguma situação. Não deu, né? E ainda perguntaram para ele, né? Quais as posições? Isso eu não vou falar de jeito nenhum, não vou dar arma pro inimigo. Esse mercado é complicado, né? Nesse momento, né, Rafa? É muita especulação, são nomes que são ditos a todo momento e aí aparece de cá o interesse de um clube como o Palmeiras, como o Inter, como o Flamengo, a disputa começa a ficar acirrada, mas o torcedor vai ter que ter muita calma. O importante ontem é que já está sendo noticiado, existe sim o interesse do Atlético no Gustavo Scarpa? Existe. A coisa está andando, está caminhando? Está. Do lado positivo para o Atlético? Sim. Importante o torcedor entender, como o Rodrigo disse ontem, né? É uma negociação complicada, demanda tempo, demanda uma série de situações por se tratar de um grande jogador. Então eu acho que essa calma pro torcedor, ele vai acabar desenvolvendo. Mas a sinceridade da diretoria do Atlético ontem, eu acho que é um lado positivo. O Rodrigo, em momento algum, disse que vai anunciar um reforço nessa temporada. E nem no dia 8. Falou que possivelmente depois da apresentação. Então, eu acho que o torcedor tem que desenvolver um pouco mais essa tranquilidade. E o Rafa, Seabra, vou até levantar essa para vocês. Eu tava analisando aqui, se a gente for pegar hoje a base do Atlético, você tem o Everson, tá entre os melhores goleiros do Brasil. O Arana, para mim, o melhor lateral esquerdo do Brasil. O Batalha, um jogador para mim muito bem conceituado ali no meio de campo, que fez a torcida esquecer o Alan. O Zaratio nem se fala, e agora crescendo no final do ano. Paulinho e Hulk, a melhor dupla de ataque do Brasil, na minha opinião. O Atlético já tem uma base muito forte, eu acho que não precisa ter esse desespero do torcedor em busca de reforços, né? Os 3 reforços que o Rodrigo falou pontuais, e eu acho que eles irão vir, vão dar conta do recado, e o Atlético vai entrar, para mim, brigando e sendo protagonista para todas as competições do ano que vem. Não sei se o Seabra concorda comigo, mas eu acho que o caminho do Atlético tá mais do que já traçado para o ano de 2024. São peças que vão encaixar ali e transformar o time mais forte. A gente não vai ter aquele problema de adaptação, de entendimento de esquema, de entrosamento. A coisa já está pronta. É só colocar a pecinha ali que o Filipão quer, com a característica dele, e deixar a coisa acontecer. E aí, Seabra?
É isso aí mesmo. O Atlético precisa, um abraço pra você, Breno. O Atlético precisa de peças pontuais. O time titular do Atlético, que disputou o campeonato, disputou o título até a última rodada. Mas da última rodada era praticamente impossível. Beleza, mas existia a possibilidade. É isso que é importante. O Atlético terminou o campeonato disputando. O Atlético não terminou o campeonato com 5, 6, 7 rodadas, não vai buscar nada, tá lá embaixo, meio de tabela e tal. Não, o Atlético terminou a última rodada ainda sonhando com uma possibilidade de título. Era praticamente impossível, mas ela existia. E também o Atlético terminou buscando a vaga na Libertadores, a vaga direta, que acabou mesmo com a derrota pro Bahia aí na última rodada, conquistando essa vaga. Então, o Campeonato Brasileiro do Galo foi muito bom. E a temporada foi muito boa. A gente pensar aí, Libertadores, o Atlético acabou eliminado, a Copa do Brasil e tal. É assim mesmo. Um ganha, os outros todos vão ser eliminados. Então, não quer dizer que o Atlético vai ganhar tudo. Nem todo ano é 2021, né? E aí, eu concordo com o que o Breno disse. O Atlético não precisa buscar no mercado de forma desenfreada, de qualquer jeito, a todo custo, um jogador para uma posição. Tem posições que são um pouco mais carentes. Eu acho que o Atlético precisa de um jogador ali no meio de campo, um camisa 10, um Nacho, né? Que para um cara da criação, um cara, né, para ter esse cérebro ali no meio de campo. Isso precisa. Agora é o setor mais povoado do time, né? O meio de campo, por incrível que pareça. E precisa também do ataque, porque se a gente parar para pensar hoje, o Atlético tem, e eu concordo com o Breno, a melhor dupla de ataque do Brasil, com o Paulinho e o Hulk. Beleza, um dos dois cartão vermelho ou contusão. E aí? Entra quem? O Pavon, que tá devendo, o Allan Kardec, que até hoje eu não sei a que veio, o Vargas, que ninguém sabe. Então o Atlético precisa realmente buscar jogadores para essa posição, mas não é uma busca desenfreada, não é nossa, preciso porque preciso de um atacante. Precisa contratar, precisa, mas é com calma, é tranquilidade. Isso dá uma tranquilidade pro dirigente para poder contratar de uma forma mais equilibrada, né, Giovana? Sobre o Gustavo Scarpa, né, que é o nome da vez no Atlético, ele nessa temporada que tá lá no Olympiacos não vem fazendo muitos jogos, inclusive tá se recuperando de uma lesão nesse momento. O jogador Gustavo Scarpa, o meia então, que tá no alvo do Atlético. Sobre a última temporada regular, de fato, dele, que foi lá em 2022, no Palmeiras, sob o comando do técnico Abel Ferreira, foi campeão por lá, foi eleito inclusive um grande nome daquela competição pelo Palmeiras. Naquele Brasileirão de 2022, ele fez 35 partidas, marcou 7 gols, deu 12 assistências, precisou de 136 minutos para marcar, para participar de um gol, na verdade, deu 119 passes decisivos. Além disso, teve 16 grandes chances criadas, um dos que mais criou chances no Palmeiras naquele ano, 80 chutes, sendo 39 no gol. Então esses são os números da última temporada mais regular do Gustavo Scarpa, que saiu naquela temporada lá em 2022 para ir para o Nottingham Forest, porque o contrato tinha acabado, saiu de fato de graça para o clube inglês, e aí nesse momento não foi utilizado por lá, foi emprestado então ao Olympiacos da Grécia, que é onde está neste momento. Só que não é muito utilizado pelo treinador por lá também, não tem uma sequência e acabou se lesionando também no fim de novembro, está nesse momento no departamento médico da equipe. Pessoal, a turma falando aqui do Gustavo Scarpa, obviamente, né? O principal nome, e muita gente, né? Preocupada com esse período que ele ficou lá na Europa. É o caso do Gabriel Santos aqui no nosso 988-100-917, falando, pô, bicho, mas ele foi tão irregular lá na Europa. Eu acho que desaprender a jogar bola, ele não desaprendeu, né? Não, o jogador desaprende. Né? E outra, gente, ir pra Europa e ter um insucesso na Europa não determina muita coisa. Gabigol foi uma negação na Europa. O Paulinho não foi bem na Europa. Olha quem são esses dois jogadores que nós citamos aqui como exemplos. Gabigol, bicampeão de Libertadores com o Flamengo, joga pra caramba, né? Então acho que não determina muita coisa não, viu? O Paulinho passou no Leverkusen, não foi bem lá. Justo. Voltou, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Atual, né? Porque o campeonato acabou, o Paulinho é o artilheiro do atual Campeonato Brasileiro. O título é com ele até o fim do Campeonato Brasileiro de 2024. Então, acho que não determina muita coisa não, viu? E siga participando conosco aqui nas nossas redes sociais. Fala, Gil. Deixa eu aproveitar e vou mandar um abraço lá pro Vale do Aço. Minha mãe tá acompanhando a gente junto com a minha vovó, Dona Lourdes. Um beijo pra você. Tô emocionada porque eu gosto demais dessa véia. Ei, Dona Lourdes. Vovó, Natal estamos aí. Tá querendo fugir da ceia de Natal. Disse que não aguenta mais. Não. Não vai ter essa não. Estarei de folga, estarei no Vale do Aço. Um beijo pra vocês. É legal o doido, Gil?
Olha vovó? só. Eu não, você acredita que eu não sei pra que time mesmo? torce? Porque a Eu senhora, acho que sua não. mamãe, sim, é atleticana. Mas foi convertida, tá? Queria dizer, fez Portabile Galo. Eu conheço algumas pessoas também que foram. Trabalho aqui na redação. Vou falar quem sou. Enfim, mamãe fez Portabile Galo. Então eu acho que ela não é não, viu? Eu acho que ela não passou por esse processo. Enfim, um beijo pra vocês. Bora ouvir o Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético, ontem também na entrevista coletiva que ele deu lá na sede do Galo no bairro de Lourdes, que é o nome da minha avó, mas isso não diz nada. Enfim, o Rodrigo Caetano falou sobre o processo de convencimento dos atletas durante esse período de negociação, né? Tem que ter aquela conversa, ele explicou como é feito esse processo e a gente foi ouvir agora como que o Galo faz para tentar convencer os atletas de virem jogar em BH. Sem dúvida alguma que faz parte, sim, dos argumentos. Nós temos uma apresentação que a gente vai incorporando aí nela, né? A nossa capacidade de convencimento, digamos assim, porque nós temos um CT que fica 15 minutos do aeroporto. Hoje, que para muitos aqui, quando eu falo de infraestrutura de trabalho, vocês não têm noção o quanto que essa questão dos voos privados nos dão de condição, porque nós chegamos todas as vezes pós-jogo, e foram 66 jogos no ano, né? Então você imagina a maratona se tivéssemos uma outra condição que não essa. Os nossos atletas chegam pós-jogo, todos vão por CT, porque tem uma boa condição para isso, todos dormem lá, fazem o recovery, fazem toda a alimentação e depois vão para suas casas. Então, até o mapa, onde a grande maioria vive, do aeroporto e do CT, faz parte dessa apresentação. Bem como a Arena MRV, porque um clube que tem um estádio, ele tem quase que um jogador a mais, a verdade é essa, identificação com todos os sentidos, ele já sabe aonde ele está chegando, em que local do gramado ele se encontra, é muito diferente, né? Desde a facilidade com que a sua família chega ao estádio, vocês não têm noção, são seres humanos, então os caras se envolvem com o jogo, pensando onde que a família dele está, onde é que não está com segurança ou não. Então você tem esse processo todo controlado, traz muitos e muitos benefícios e é uma vantagem competitiva muito grande quando a gente, né, mostra para quem ainda não conhece. E outro fator também que vale o elogio aqui, né, pro Bruno e pro pessoal que tocou lá, é que o gramado também melhorou substancialmente, né? Os atletas nossos realmente nos últimos jogos deram esse feedback que nosso gramado estava em perfeitas condições. Então, como disse o presidente, a gente sabe que por ter sido os primeiros meses, muita coisa pode melhorar, evoluir, vai. Mas ter o nosso estádio, olha, é um fator a mais para nós. Galo, Galo! Tá aí o Rodrigo Caetano. Agora, eu até entendo, viu, Gil, de certo modo, os argumentos dele, de querer apresentar para um possível reforço, alguém que queira vir pro Atlético, um pacotão. Né? Vai falar do CT, vai falar do estádio e tudo mais. Tudo bem, eu ainda acho, viu, o Breno Galante, que o dinheiro manda mais. Porque, numa boa, eu até falei isso pra Giovana mais cedo aqui. Ter casa própria, o Palmeiras tem. O Palmeiras tem mais bala na agulha hoje que o Atlético. E não é síndrome de vira-lata, não, viu, gente? É falando realidade mesmo. A dona do Palmeiras já comprou só um avião com o dinheiro dela, que ela não tem que dar satisfação pra ninguém. A torcida ficou enchendo o saco. O que aconteceu? Palmeiras campeão e o avião é meu. Simples assim. O Flamengo, Breno, ele não tem estádio próprio, né? Ele divide o Maraca com o Fluminense. Aliás, ele tá na licitação que foi aprovada hoje. Sim. Junto com Vasco, consórcio Fla-Flu, Vasco e um terceiro que agora me fugiu, mas são os três que estão em busca de administrar o Maracanã por 20 anos. Aí vai ser, entre aspas, uma casa própria. A casa própria, mas tipo o que o Diego fala no Barba, né? Não é meu, mas eu alugo, eu faço o que eu quiser. Se quiser cozinhar dentro do banheiro, eu faço. Botafogo no Engenhão. Mas assim, o que eu quero falar, o Flamengo também, ele tem bala na agulha, só não tem casa própria, apesar de alugar um Maraca. Então, assim, entendi o ponto do Caetano, mas ainda acho que isso aqui é que convence mais, viu, o Breno Caetano? O Breno Caetano, não, desculpa, o Breno Galante. Eu lembrei do meu amigo Beto Caetano, misturei com o Breno Galante e ainda com o Rodrigo Caetano, Breno. Foi mal. O Rodrigo Caetano antes dos implantes. Ou pode ser também. Ou depois tomar um fermentinho também, pra crescer um pouco.
Tomou o suco, Giovana, né? eu não tô te entendendo não, Giovana. Mas que isso, velho? Tá te ajudando aí. Misturei foi tudo, Breno velho. Caetano, eu já me senti aqui com todo o poder pra poder decidir quem vem ou não vem para o Atlético. Fiquei todo cheio aqui. Mas olha só, Rafa, eu concordo com você. A questão financeira, ela tem um peso pra escolha do jogador. Mas esses itens que o Rodrigo coloca, eu acho que são um suporte para poder ajudá-la a convencer de algumas maneiras. Ele esqueceu de citar um ponto que eu acho também é muito importante pro convencimento, que é o boca a boca, né? O jogador, todo jogador tem amigo nos outros clubes. E essa conversa que existe muito, daquele telefonema, e aí, como é que tá o clima aí? Aí é legal, existe uma pressão da torcida, você tem um lugar legal pra gente poder morar aí, você tem uma tranquilidade de um condomínio, o CT é bacana, o pessoal te trata bem, o salário é em dia, como é que é a situação? Isso também é primordial e acontece muito no Atlético. A gente vê, jogador vira e volta, fala, olha, eu conversei com um companheiro, o Patrick falou sobre isso, Edenilson já falou sobre isso antes de vir para o Atlético. Agora, se você linkar, fazer uma lista dos pontos que são atrativos, claro, você viajar de voo fretado, que não são todos os times que fazem no Brasil, isso é uma coisa que tem um peso? Claro que não como a grana, mas é uma coisa importante, mostra a grandeza do time, hotéis 5 estrelas, eu acompanho isso em todas as viagens, o CT, a qualidade do CT de treinamento, né? A proximidade, por exemplo, de Lagoa Santa, que é onde a maioria dos jogadores do Atlético moram, da cidade do Galo, não tem aquele trânsito caótico, se você tem uma segurança de estar com a sua família morando num condomínio privado, também tem aquela situação de você estar mais... não tá tão acessível aos torcedores, tem vários pontos. E o Rodrigo, Rafa, ele faz de tudo, né? E ainda tem a credibilidade dele, que é importante. Mas de tudo isso eu falei só pra concordar com você. O principal eu também acho que é a grana. Tem um ouvinte nosso aqui, o Marcelo Guimarães. Eu sei que o Menin tem dinheiro pra caramba, irmão. Eu sei. Só que não tá aplicado no time, né? O Menin tem um patrimônio invejável. Isso aí, só se pegar a Forbes aí, exame e ver o que ele tem de grana. Eu tô falando que não tem aplicado no time, entendeu? Todo mundo que ouviu o discurso da SAF e falou que o Galo tava quebrado e tudo mais, a gente sabe que ele tem grana, só não tá aportado no time, apesar de já terem quitado algumas dívidas pra acabar com juros bancários e tudo mais. Beleza? Marcelo Guimarães, nosso ouvinte aqui no superchat do YouTube. O senhor quer falar sobre esse tema aí, Daniel? Não, eu concordo com isso. Eu acho que é um combo. Eu acho que a coisa toda é um combo. E na ponta do iceberg ali do combo é a grana, sem dúvida. Agora vem também, casa própria, o conforto de jogar no próprio estádio, né? Como o Breno falou, né? O transporte, a hospedagem, o próprio CT, o jogador vai se concentrar num CT legal, um CT considerado aí o melhor do Brasil e tal. Então isso tudo é um combo. Mas o que vale em primeiro lugar é a grana. O cara tiver uma proposta X do Atlético, Y do Flamengo, Z do Palmeiras, ele vai provavelmente pegar a melhor proposta. Eu acho que não tem muita dúvida disso, porque qualquer um dos três aí que estão, a gente tá falando os três porque são os três que estariam mais na briga pelo Scarpa. Acho que o Atlético e Flamengo um pouco mais à frente, o Palmeiras tem falado menos aí do Scarpa, mas a gente, aliás, tem ouvido muita imprensa do Rio que o Flamengo já tá bem adiantado e tal. O Atlético também tá. Então, eu acho que tendo essas propostas na mão, para mim o Scarpa vem para proposta melhor. Eu não vejo muita dúvida disso não. Ele vai pensar nele, no futuro profissional dele, na vida pessoal, na vida profissional também. E os três clubes oferecem muita estrutura para ele. Então é grana mesmo, no que ele tá inclusive coberto de razão. O jogador é profissional, gente. Justo. Volto contigo, Gil. Bora então, Rafa. O Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético, disse nessa entrevista que a gente ouviu agora há pouco sobre a questão do gramado da Arena MRV. Então tem uma informação em relação ao campo do Atlético, onde o Galo manda os jogos desde agosto dessa temporada. O Atlético passou por um período de renovação da grama, né? Grama natural, que foi plantada aí no ano passado, quando o Atlético de fato começou a cuidar do gramado do campo de jogo da Arena MRV. Tá passando por esse período de renovação que, de acordo com o Atlético, já era esperado para esse fim de temporada. É o que sempre acontece depois de um longo período de jogos, tem um período sem partidas, então o Atlético só volta a campo por lá no fim de janeiro.
o gramado da Arena MRV está passando por esse período de renovação. É importante que isso aconteça, até porque o Galo teve dificuldades nas 9 partidas que jogou por lá, com problemas sim no gramado. Caetano até cita que melhorou a situação, a gente observou isso, principalmente depois que o Atlético trocou parte da grama ali naquela área que bate menos sol, mas o Atlético ainda precisa investir um pouco mais nessa questão para evitar que esse problema atrapalhe o Atlético nas partidas em 2024. Importante ressaltar também, aquele plano que o Galo tinha de colocar o gramado sintético na Arena MRV nesse fim de temporada antes do início da seguinte, já saiu, não deve realmente acontecer, o Atlético não vai conseguir fazer isso por conta daquela burocracia legal, um problema legal que o Galo acabou esbarrando na Prefeitura de BH, ainda não conseguiu a liberação. Então a expectativa é de que, de fato, o Atlético só tenha gramado artificial, a grama sintética na Arena MRV a partir de 2025. Então, para o ano que vem, é realmente importante que essa renovação aconteça no gramado, cuidando direitinho do campo do Galo, para que isso não atrapalhe o Atlético em 2024. Show de bola, Gil. Estamos fechando essa primeira parte do Galo aqui no programa. Breno Galante, você tem mais algum detalhe por aí, Breno? Ô, Rafa, expectativa, né? Em cima do que pode ser esse futuro do Atlético, de nomes, cada vez a gente vê um nome aparecendo, mas eu só queria deixar claro mais uma vez pro torcedor atleticano. A gente ouve falar de Gustavo Scarpa, a gente ouve falar de Rodrigo Muniz e o último nome a ser tocado foi de Gabriel Peck. O Atlético está em busca de grandes jogadores. Não são quaisquer jogadores, né? Não é um jogador desconhecido. Então eu acho que isso cria um alento para o torcedor, imaginar que, olha, no meio das especulações não tem um nome desconhecido. Não, são jogadores de alto nível. E esses 3 jogadores que eu falei chegariam aqui para brigar pela titularidade. Então eu acho isso importante, acho que o trabalho do Atlético tem sido feito de maneira consciente, tranquila. Agora tem uma responsabilidade orçamentária. Rodrigo Caetano tocou muito nesse ponto hoje. O Atlético sabe o orçamento ali de 40 milhões de investimento que de jogador que tem que fazer. Tudo bem, pode parcelar a questão do jogador e aí entra um valor esse ano, outro no ano que vem. Tem as maneiras para poder utilizar melhor esse investimento. Mas uma coisa é certa, tô achando o Atlético muito com o pé no chão e com muita tranquilidade para esse planejamento de 2024. Isso me deixa muito otimista, viu, Rafa? Um abraço para todos vocês aí, até amanhã, valeu. Valeu, Breno, um abraço. Amanhã, só para deixar informado aos navegantes aqui, a partir de amanhã é com o Pedro Abílio, porque eu entro no meu período de recesso de Natal. Olha. Eu tenho que tomar cuidado só para não virar ceia, né? Porque no shape que eu tô aqui tá um negócio assustador. Então o Pedro Abílio vai comandar o programa, Daniel Seabra segue nos comentários. Aí na outra semana de volta, né, e tal, pra comentar também. E deixa eu fazer a minha substituição também, levantando a plaquinha. A partir de amanhã, Fernando Martins e Miguel no comando do noticiário do Atlético, é isso. Mas eu volto ainda, que tem a segunda parte, vamos falar de Libertadores. Boa, então boa folga pra nós, mas só a partir de 19 horas. Exatamente, tô contando os minutos. Valeu, Gil, daqui a pouquinho mais informações do Galo.